Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindos todos a mais um vídeo do canal Gabriel Ribeiro Otomista. E hoje é dia dela, da terça angelóstica. E a santa que eu escolhi para falar no dia de hoje é Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela que é uma das maiores santas de todos os tempos, é uma santa de grande devoção. E acredito eu que ela, em questão de devoção, só compete com Santa Teresa d'Ávila e com Santa Rita de Cássia. Isso que eu tô falando de todas as outras santas, sem ser a Virgem Santíssima, é claro que é a com mais devotos, né, de todas. Mas das outras santas, acredito eu que Santa Teresinha do Menino Jesus só se iguala a essas outras duas que eu falei. E bem, por que ela é tão importante assim? É isso que nós iremos mostrar na sua biografia de hoje. Mas antes vou pedir para que você possa dar uma ajuda nesse canal, reforçar para que ele cresça ainda mais, porque a sua ajuda é fundamental nisso. E você irá ajudar apenas clicando no botão gostei aí embaixo e inscrevendo no canal. Mas bem, vamos começar a terça angelóstica de hoje, no qual ela não nasceu com o nome Teresinha do Menino Jesus, mas sim apenas com o nome Teresa. Ela nasceu na França em 1873. Nasceu em uma família que era, sim, rica. Ela tinha excelentes condições financeiras e também extremamente católica. Para a gente ter ideia, o pai dela, durante a juventude, pensou em largar tudo para se tornar frade. Mas ele acabou não seguindo essa vontade dele e se casou, teve filhos, construiu uma família e optou por seguir uma vida mais ativa e não contemplativa como é a vida religiosa. Porém, aquela ardência que ele tinha pela fé e pela vida contemplativa ainda existia muito. E por isso ele tinha o grande desejo de alguma das suas filhas também se tornar religiosa, né? Porque já que ele não se tornou, ele sonhava em ver uma das suas filhas se entregando para Deus. E olha só, o pai e a mãe de Teresa tiveram 5 filhas, todas meninas. E Teresa era a mais novinha de todas, né? E graças a isso, esse convívio que ela teve com a família, com as suas irmãs, seu pai e as boas condições financeiras da família fizeram com que a infância dela fosse sim muito feliz. Porém, também ela passou sim por algumas dificuldades, especialmente envolvendo a morte da sua mãe, no qual ela morreu quando Teresa tinha apenas 4 anos de idade. Ela morreu em 1877 e isso deixou sim um grande vazio, né, no coração de Teresa, porque ela amava muito a sua mãe e a mãe amava muito Teresa. Porém, a partir da morte da mãe, ela começou a enxergar na sua irmã mais velha, Paulina, como uma nova figura materna. Passou a ver uma nova espécie de mãe. E também ela se inspirava muito na sua irmã mais velha e aonde ela fosse, ela queria ir junto, porque ela realmente tinha uma grande admiração pela própria irmã. Porém, quando a irmã foi crescendo, ela acabou entrando para a vida religiosa e se tornou freira, entrou para a ordem dos carmelitas, deixando seu pai muito feliz, né? Porque, como eu falei, ele queria que ao menos uma das suas filhas entrasse para tal vida. E o fato da sua irmã entrar para a vida religiosa causou muita tristeza nela, porque, como eu falei, ela tinha muita admiração, apego pela irmã, e quando ela entrou na vida religiosa, ela acabou se afastando, né, um pouco, porque ela tinha que seguir a sua vida de freira e tal, uma vida mais contemplativa, e graças a isso deixou ela, assim, bem triste. Porém, o que a ajudou, o que a confortou nesse período, foi o apego que ela começou a ter por Nossa Senhora e pelo Menino Jesus. Porque, como eu falei, Teresa era de uma família muito católica. Então, todos os dias eles iam à missa. Teresa era uma menina batizada, já havia feito a primeira comunhão e estava sempre na igreja. E assim que a irmã dela entrou para tal vida, ela começou a ter um apego maior pelos seus santos de devoção. E especialmente aqui, pela Santa Mãe de Deus e também pelo Menino Jesus. Por como ela era uma criança na época ainda, ela começou a ter uma grande admiração,
um grande interesse pela figura de Jesus criança. Ela passou a ter um grande fascínio pela santa infância de Jesus e começou então a admirar profundamente a imagem do menino Jesus e também começou a considerar Nossa Senhora como a sua verdadeira e única mãe, porque agora que ela não tinha nem a sua mãe biológica e a sua irmã, que ela via como sua figura materna, tinha entrado para a vida religiosa, ela começou agora a ver Nossa Senhora como a sua maior protetora. E olha só que curioso, todas as outras irmãs de Teresa também entraram para a vida religiosa. E como ela era a mais nova, ela foi pouco a pouco vendo suas irmãs entrarem para a ordem dos carmelitas, e isso acabou também acendendo um desejo muito ardente nela de entrar para tal vida. Porém, quando ela era ainda bem criança, ela ficou muito doente, e os médicos, quando foram a analisar, não souberam dizer a causa da doença. Porém, ela ficou misteriosamente doente de cama e ficou tão doente ao ponto de que seu pai e suas irmãs acharam que ela ia falecer. Porém, numa noite, quando ela estava já muito doente, quase realmente morta, ela acabou tendo uma visão de Nossa Senhora em seu quarto. Ela estava lá de noite na sua cama, mas ela viu a figura de Nossa Senhora aparecer para ela e sorrindo para ela. E no momento em que ela viu o rosto de Nossa Senhora, ela ficou repentinamente curada. E os médicos ficaram extremamente chocados, alarmados, não entenderam nada do que tinha acontecido, porque afinal, uma pessoa que estava quase morta ficar curada do nada, assim, completamente, era realmente muito estranho. Mas isso aconteceu com Teresa. E foi a partir deste grande e primeiro milagre que ela começou a realmente ter a vontade e a decisão certeira de entrar para a vida religiosa. Porém, na época, ela tinha apenas 14 anos de idade. E, obviamente, ela era muito nova para entrar no mosteiro. Só que ainda assim, ela foi lá, tentou, e seu pedido foi negado, tanto pelos padres quanto pelas freiras. Ela chegou até a pedir para os bispos, mas esses negaram porque ela dizia que ela era muito nova e que ela devia esperar ainda um pouco, porque não tinha condições de uma menina tão jovem assim entrar já para o mosteiro. Porém, o tempo se passou, né? Alguns meses depois disso tudo, ela acabou fazendo uma viagem com o seu pai e uma de suas irmãs para Roma. E nessa viagem estava acontecendo, né, um jubileu no qual o Papa, que na época era o Leão XIII, estava lá participando no meio do povo e tal, e ele ia passar no meio da multidão. E no momento em que ele estava passando, Teresa atirou-se aos seus pés e o suplicou para que ele autorizasse que ela entrasse para a vida religiosa, mesmo sendo muito nova. E na época ela já tinha 15 anos de idade. E o Papa, vendo que a menina realmente tinha uma vontade imensa e incontrolável de entrar para a vida religiosa, acabou autorizando. E os guardas suíços retiraram a menina de lá, porém ela agora tinha a autorização do próprio vigário de Cristo. Portanto, o mosteiro já não mais podia negar o pedido de Teresa. Eles tinham que deixar ela entrar para tal vida. E assim foi. Com apenas 15 anos de idade, uma menina ainda adolescente, muito nova, entrou para a vida religiosa e apenas 3 anos depois ela fez os votos. Porém, durante esse tempo, né, que ela ficou no mosteiro, durante esses 3 anos, ela acabou sofrendo muitas provações, porque pelo fato dela ser muito jovem, muito nova, as outras freiras desconfiavam muito de Teresa e acreditavam que ela era, por ser ainda uma adolescente, não tinha nenhuma experiência de vida e graças a isso não ia conseguir fazer nada no mosteiro sozinha. Porque como até então ela vivia com o pai, tudo que ela ia fazer, ela acabava dependendo muito do pai ou de ajuda de alguma outra pessoa. E como ela agora ia viver por independência, né, no mosteiro, elas achavam que Teresa não ia conseguir se dar muito bem lá dentro. Portanto, ela sofreu sim muitas provações dessas freiras, só que ela saiu muito bem, porque ela tinha o grande dom da paciência. Inclusive tem uma história interessante que diz que Teresa tinha uma freira lá no mosteiro no qual ela realmente não gostava muito da companhia dessa freira. Porém, com o tempo, através de muitas orações, muita paciência e muito amor, ela acabou aceitando essa freira, acabou aceitando o convívio com ela e as duas acabaram até virando amigas. Então, sim,
Teresa já nessa época tinha o grande dom da santidade, porque ela tinha realmente uma aspiração muito grande pelas coisas divinas, tinha um amor muito ardente por Nosso Senhor Jesus Cristo e por Nossa Senhora, e isso foi realmente o que santificou a sua alma. Inclusive tem uma história interessante nesse período que diz que uma notícia muito grande acabou acontecendo, nesse período, que foi um assassino à solta, que ele acabou sendo capturado e ele foi condenado à morte. E isso saiu em todos os jornais lá da região onde vivia Teresa e tal. E Teresa, quando ficou sabendo dessa notícia, ela rezou muito para Deus para que o tal homicida se arrependesse dos seus pecados, se arrependesse dos crimes que ele cometeu e fosse para o céu, para que ele conseguisse a salvação da sua alma. E para que ela soubesse que a alma dele foi salva, ela pediu algum sinal de que ele se arrependeu. Por isso, no dia em que ele foi condenado à morte, a morte de guilhotina, conta-se que minutos antes dele morrer, ele pegou um crucifixo e o beijou 3 vezes, e então ele foi assassinado. Isso era o sinal que Teresa havia pedido a Deus de sua conversão e de seu arrependimento, o que significava que a alma dele estava salva e Deus o havia perdoado. E no convívio dela no mosteiro, conta-se que ela era uma grande leitora, especialmente dos livros de Santa Teresa d'Ávila. Ela tinha muita devoção por Santa Teresa d'Ávila, admirava muito ela e sonhava em ser como ela, tanto como uma mulher santa, como também uma grande filósofa e teóloga. Sim, porque Santa Teresinha do Menino Jesus era uma mulher que estudava muito, lia muito, e graças a isso ela tinha um grande conhecimento da fé e da doutrina católica. E foi graças a esse grande conhecimento que ela obteve com suas leituras, com seus estudos e especialmente com suas orações, que ela escreveu um livro chamado História de uma Alma, que é até hoje considerado um dos maiores livros católicos de todos os tempos, por contar com grandes reflexões espirituais e dicas na vida contemplativa. É um grande tesouro da cristandade. E consta também que muitas pessoas se converteram lendo esse livro de Santa Teresinha do Menino Jesus, e que ele é extremamente importante eternamente. Ele é um clássico, tão clássico como é, por exemplo, o Castelo Interior, o livro que eu falei da Santa Teresa d'Ávila. E conta-se que um pouco antes de Santa Teresinha do Menino Jesus falecer, ela havia afirmado que após sua morte ela iria mandar uma chuva de rosas. Só que ninguém havia entendido muito bem o que ela quis dizer, porém o grande significado dessa fala eram a chuva de milagres que ela ia mandar. As rosas seriam as pérolas da salvação, as pérolas da graça e dos milagres, porque realmente, após a morte de Santa Teresinha do Menino Jesus, muitos milagres aconteceram, especialmente com muitos devotos dela. E realmente, Santa Teresinha do Menino Jesus faleceu em 1897, com apenas 24 anos de idade. Ela morreu de tuberculose. E conta-se que após sua morte, em seu túmulo, quantas pessoas iam até o túmulo, iam rezar para ela ou iriam simplesmente visitar, todas as pessoas acabavam recebendo alguma graça, algum milagre. E entre os milagres que ocorreram após a morte de Santa Teresinha do Menino Jesus está a cura de uma menina cega de 4 anos, a cura da úlcera de uma das suas irmãs freiras e também a cura de um seminarista que sofria com tuberculose pulmonar. Esses são só alguns exemplos de milagres que Santa Teresinha do Menino Jesus cometeu após a sua morte, mas tem vários e vários outros, porque realmente ela mandou sim uma chuva de rosas, e ela foi beatificada em 1923 e canonizada em 1925. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Amém.